Bom dia, e a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre a sua vida, sobre o seu coração, amém? E tem uma palavra da parte de Deus para mencionar na sua vida. Eu creio que pode te edificar e te fortalecer nessa manhã de quinta-feira, em nome de Jesus. Talvez você não conheça, ou talvez você já conheça a história, né, do filho pródigo. Esses dias eu estive pregando com de jovens a respeito sobre o filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, do 11 ao 24, né, e conta a história de um filho que pediu sua herança antecipada ao seu pai. E saiu de casa e gastou sua herança que o pai deu ali de forma absolutamente, a Bíblia fala absolutamente, né, e ele desperdiçou tudo aquilo que, a herança que ele tinha, né, e que o pai tinha dado para ele. Depois que ele desperdiçou tudo que ele tinha, o texto continua mencionando que veio grande fome sobre aquela terra, e ele passou grande necessidade. E aí ele passou a trabalhar e cuidar de porcos. E a fome era tão grande que ele estava sentindo, a necessidade tão grande de comer, que ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Ele desejava comer a lavagem de porcos ali. Mas ele lembrou, né, depois que ele teve essa vontade de comer essa lavagem de porcos, ele lembrou que na casa do pai dele, os trabalhadores do seu pai comiam e viviam bem, né? E ele lembrou: vou para a presença do meu pai, porque ali os empregados dele vivem bem, né? Ele até ensaiou ali, né, uma mensagem para falar diante do seu pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores, né? E nesse texto, Deus, pela fome que ele teve, né, o desejo que ele teve ali de comer a comida de porcos, né, ele desperdiçou a sua vida, o seu dinheiro, a sua herança fora da presença de Deus. Então, a fome que ele tinha era uma fome que não podia saciar ele. Ele estava vivendo as coisas naturais da vida, do mundo, e todo o recurso que ele tinha foi desperdiçado, né? Então, o mundo ele não pode te saciar, nos saciar, né, as coisas naturais dessa vida, mas somente o Senhor, somente na presença de Deus, né? E ele lembrou que havia pão na casa do Pai. Então sempre alimento na presença de Deus, na casa de Deus, há suprimento e alimento para nós. Eu sirvo meu pai como servo, ao menos eu vou comer bem. Eu creio que ele pensou assim, né? Mas eu vou comer bem, não vou ficar desejando comer comida de porcos. E aí ele decidiu voltar e encontrar com o pai. Mas o ponto central que eu gostaria de falar para você: talvez você está afastado ou distante da presença de Deus, você já teve um dia na presença de Deus, ou talvez você não conhece o Senhor ainda, né? Para o seu filho, né? O texto continua falando, mencionando que o pai o avistou e correu para o filho. O pai se compadeceu do filho. Então o pai viu ele de longe. Deus sabe, mesmo que você esteja distante da presença de Deus, ele te vê de longe. Mas essa não é a vontade dele. Ele não quer um filho que fique longe da presença, longe da casa dele. Ele quer um filho que fique perto, que esteja perto dele. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que nós estejamos sempre perto dele. Ele viu o filho de longe, correu, né? Correu em direção do filho, né? Isso, por um certo modo de pensar, para um ancião, vamos falar assim, para o senhor de idade, isso é um tipo de vergonha, né? Que o filho abandonou o pai, pediu sua herança antecipada e gastou dinheiro, né? E o pai correu em direção ao filho, né? E certamente usávamos aquelas túnicas como fosse vestido mesmo. Certamente o pai teve que erguer um pouco a túnica para correr em direção do filho, mas o pai não se envergonhou. As pessoas talvez podem ter pensado, né, que pensando assim: esse pai é louco, o que ele tá fazendo? Que vergonha, que vexame, né? Correndo em direção do filho que pediu herança antecipada e gastou tudo que tinha. Mas o amor do pai é inexplicável, não tem como explicar o amor do pai. O texto continua mencionando que o pai compadeceu. Depois você
compadeceu, o pai compadeceu do filho. Sabe, o Senhor, mesmo que você esteja numa situação difícil, de lamaçal, de pecado, está independente de Deus. O Senhor, Ele sempre compadece de nós, sempre compadece de você. Um pecador arrependido que volta para a presença de Deus, é isso que Deus quer. Filhos arrependidos que voltam para a presença do Pai. E como eu mencionei, o pai correu, o pai compadeceu. Também fala que o pai o abraçou, o pai o beijou no ombro, mas foi... quando a Bíblia fala beijo, foi vários beijos sobre esse filho, falando: filho, eu te amo, eu te quero perto, eu te quero perto. Então é um amor inexplicável, sabe? Há algo que eu quero mencionar para você também, de uma história de um pai, de um pai e de um filho, o filho, na verdade, também saiu da sua casa, o pai sempre servindo ali a Deus, e o filho saiu também da sua casa e começou a juntar ali com pessoas que não o edificavam, juntar com pessoas que eram mundanos, pessoas que viviam nas drogas, pessoas hippies, essas coisas, e seu filho vivia somente na rua. Teve um dia que esse pai foi à procura de seu filho, ele sabia onde ele estava. Estava num galpão cheio de gente, dormindo. O pai caçou o filho, o achou e foi vagarosamente em direção do filho. Foi lá e o beijou, foi lá, agachou e deu um beijo no seu filho. E saiu, simplesmente saiu, foi embora. E aí o que aconteceu? Esse filho estava distante, ele voltou para a presença de Deus. E ele contou, mencionou o dia que Deus mudou a mente dele e ele percebeu que ele é filho amado de Deus, realmente Deus tanto ama. Foi no dia que o pai dele foi em procura dele, onde ele estava, no lugar mais sombrio, mais distante, da presença de Deus e distante da família. O pai o alcançou lá e foi lá e o beijou e saiu. E ele falou que isso o marcou, porque ele pensou assim: se meu pai natural foi atrás de mim, na situação que eu estava, foi lá, me beijou, muito mais Deus, o amor de Deus que me alcança onde eu estiver, não importa onde eu estiver, o amor de Deus sempre vai me alcançar. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Onde você estiver, em qualquer situação que você estiver passando hoje, seja distante da presença, seja que nunca conheceu o amor de Deus, é declarar que o amor de Deus, Ele compadece de você, Ele corre em sua direção, Ele te abraça e Ele te beija, amém? Eu gostaria de orar pela sua vida agora, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Deus abençoe a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa palavra nessa manhã, ou qualquer hora do dia ou da noite. Eu abençoo eles, Pai, para que o amor do Senhor e a graça do Senhor os alcance por onde eles estar. Que essa graça, que esse amor, Senhor, possa fluir do coração deles, possam ser alcançados em nome do Senhor Jesus e transformar pelo poder do Evangelho. Deus, com o amor do Senhor, nós cremos que o amor do Senhor compadece de nós que somos filhos. O amor corre em nossa direção, o amor nos abraça e nos beija. Vem, Senhor, vem em nossa direção, vem nos abraçar, vem nos beijar com a Tua doce presença, vem nos encher do Seu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus, que esse filho que estava distante possa reconciliar com o Senhor, possa voltar para a presença do Senhor e firmar os seus passos em Cristo Jesus. Não confiar no mérito próprio, não confiar na sua justiça própria, naquilo que ele faz para Deus, mas confiar na justiça de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, na cruz do Calvário. Que eles sejam alcançados para a glória de Deus, e que eles possam firmar os seus passos e crer, e acreditar que são filhos muito amados do Senhor. E o Senhor tem planos de bem, pensamentos de bem, não de mal para eles. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo eles. Eu declaro graça e sabedoria sobre cada um deles. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão.